Então vamos lá, segmento aqui do Pais e Filhos de Kennedy Wapnick. E hoje é um momento muito interessante, porque como ensinar um curso em milagres às crianças? É um assunto que é tão novo até pra gente, né? Porque eles estão vivendo ali, absorvendo tudo que vê na escola, tudo que vê entre as famílias. Então, todas as crenças que a gente assimilou numa vida inteira, eles também estão assimilando de uma certa forma. E um sem traz um novo olhar. Como olhar para esse mundo com amor, né? Como olhar para esse mundo sem culpa, sem medo. Então, vamos tentar entender um pouquinho hoje como que a gente faz e compartilhar o que que a gente sente, como que a gente age com os nossos filhos. Eu até coloquei ali um post hoje sobre como explicar para as crianças essa ideia de céu e inferno, de bem e mal, que algumas religiões colocam. Eu sempre tento trazer para o meu filho uma pergunta para ele mesmo. Eu gosto muito de eliminar uma pergunta ou outra, para que ele pense sobre o assunto. E a pergunta que eu sempre trago para ele é: poderia um Deus de amor, um Deus que é só amor, criar sofrimento? Será que um Deus que ama o seu filho que ia criar um inferno, por exemplo? Né? Se nem a gente, às vezes, consegue dar um castigo muito difícil para os nossos filhos, porque dói no nosso coração, porque a gente ama e o amor que a gente tem ainda é um amor condicionado, imagina um Deus que só dá realidade ao amor, que é um amor incondicional. Quem é esse Deus que cria um inferno, um sofrimento? Então, eu gosto de trazer essas perguntas para ele também pensar sobre o assunto e trazer a sua própria resposta do que vem na mente dele. E é muito interessante porque daí é um momento da gente também entrar na mente do nosso filho e entender o que que ele pensa sobre esse assunto. O que que faz sentido, o que que não faz. E, Ontem eu estava assistindo com meu filho, a gente pega segunda e sexta-feira, que é o dia que eu tô livre, aí eu assisto um filme com os meus filhos. E uhum, aí a gente começou a assistir sexta-feira o filme Ela Escolhe Perdoar. E aí ontem nós também viemos no assunto. Você pode escolher viver no paraíso ou você pode escolher no inferno. E daí eu fui mostrando para o meu filho: olha, essa moça que tem deficiência, ela escolhe perdoar, ela escolhe entregar tudo que para ela não faz bem. E uhum. aí ela escolhe viver no paraíso. E a moça que vive criticando aquela moça que está com deficiência, ela escolhe viver no inferno. É uma escolha que você faz na tua mente. E hoje a gente já vem aqui no curso em Milagres como lidar com as crianças. Como o Olha que Espírito lindo. Santo trabalha, né? Sim, muito legal isso já que você trouxe, porque realmente o céu e o inferno é uma escolha na mente. Então é muito bom ensinar isso para as crianças também, né? Porque elas estão lidando com todas as emoções. Quando ela tá feliz, quando ela tá sentindo amor, é um céu na mente. Quando ela tá muito nervosa, frustrada, brava, querendo bater e brigar, ela está escolhendo o inferno na mente. E só Uhum, ela pode sair desse lugar também. sim. Apesar de tudo que o pai e a mãe fazem em volta, percebe no momento que seu filho está nervoso e escolhe se acalmar, ele escolheu o momento de se acalmar. Ele deu Uhum, atenção para uma outra coisa, ele se distraiu com outra coisa, mas foi uma escolha interna. Então, ensinar eles desde pequenininho a observar essas emoções e trazer essa autorresponsabilidade de eu tô nervoso, mas eu vou escolher o amor agora. Não é assim uhum, que eu vou resolver. Uma coisa que eu trago desde pequeno para o meu filho é que qualquer assunto que ele tiver que resolver, primeiro ele tem que estar calmo. Quando tá é. com raiva, não é hora de falar, não é hora de decidir, não é hora de nada, é hora de se acalmar. Que quando a gente tá calmo, a gente vai encontrar a melhor solução, seja lá pro que for que estiver acontecendo. Mas quando tá com muita raiva, porque geralmente as crianças, quando entram nessa crise, né, de birra, de frustração, elas querem resolver tudo no grito. Então, primeiro Uhum, a gente ensina, a gente precisa se acalmar primeiro, e agora você me fala o que que você quer, o que você precisa, o que que a gente vai fazer, por que que você está nervoso. Aí a gente encontra a solução. Então, começar a entender, isso ajuda muito quando chega na adolescência, porque é algo que já vem trabalhando desde pequenininho. Começar a entender que entrou nessa crise porque vai entrar, é natural, eles estão
assimilando todas essas emoções, ele já entende que ele precisa se acalmar. Uhum. Vai se regulando. Então vamos lá ver o que o Espírito Santo tem para nós. Então, essa discussão leva a duas perguntas que são as frequente feitas. Como ensino um curso em milagres para meus filhos e preciso fornecer a meus filhos uma base religiosa tradicional? Como, como com tudo mais, e seguindo daquilo que acabou de ser dito no nível da forma, não há jamais resposta certa ou errada. É somente o conteúdo dos pais que é importante. Em outras palavras, como no exemplo acima do pai fundamentalista, o curso é verdadeiramente ensinado a crianças, demonstrando seu amor livre de conflitos. A vida literalmente sobre o arco do perdão. Olha que interessante isso daqui. Porque às vezes a gente é criado em família que tem alguma doutrina tradicional e quem está começando a estudar um curso em milagres agora acha que precisa abandonar tudo. Então eu ia para a igreja, agora não vou mais, não acompanho mais meu esposo ou minha mãe. Não é necessariamente isso. Porque um curso em milagres não é mais uma religião, não é uma doutrina a ser seguida, é um estilo de vida. Um estilo de vida onde você prioriza o amor e o perdão. E a criança está aprendendo a todo momento. Não tem levar ela numa reunião de um curso em milagres para ela aprender sobre o conteúdo. Não, ela vai aprender sobre o conteúdo da mente do pai e da mãe que estudam um curso em milagres e mudou o seu próprio comportamento. Esse pai, essa mãe integrou esse amor e esse perdão em suas atitudes. Então, ela está aprendendo sobre um curso em milagres desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, conforme ela está compartilhando a vida com esses pais. Como que eles agem de manhã no meio da correria de mandar os filhos para a escola? Como que eles agem quando eles estão nervosos ou frustrados com o trabalho, quando eles estão cansados? Como que esses pais agem quando os filhos trazem um monte de perguntas e demandas? Como que está a reatividade desses pais, como que está esse perdão, como disse ali. Então, um curso em milagres, a criança vai aprender no dia a dia, porque é nada mais nada menos que uma transformação de pensamento. A gente corrige todo o sistema de pensamento de medo, de raiva, de comparação, e o que começa a atuar dentro dessa família agora é um sistema de pensamento com base no amor, no respeito. E é natural que a criança aprenda isso conforme ela vê os pais vivenciando, né? Então, contudo mais, e seguido daquilo que acabou de ser dito, no nível da forma, não há jamais resposta certa ou errada. Então, se a sua família costuma ir na igreja e você sente que faz sentido continuar indo na igreja, vá à igreja, tá tudo certo. É somente o conteúdo dos pais que é importante. Em outras palavras, como no exemplo acima do pai fundamentalista, o curso é verdadeiramente ensinado à criança, demonstrando seu amor livre de conflitos. A vida literalmente sobre o arco do perdão. Isso reforça nelas o poder de escolher o sistema de pensamento de amor e paz na mente certa, juntos ou nada disso, em oposição ao princípio de ou um ou outro do ego. É a mesma resposta dada em relação ao tema de ter ou não ter de escolher um treinamento religioso para seus filhos. Qual seja a forma decidida ou sua essência, é o conteúdo do amor e da aceitação entre pais e filhos, que é o real conteúdo de qualquer religião ou espiritualidade, focalizando na forma ou comportamento, meramente defende contra o conteúdo e, portanto, qual seja a escolha estará errada. Preparando os filhos para um mundo que não tem valor. Então, antes da gente ler, vamos reforçar mais uma vez essa questão sobre um curso em milagres. Às vezes, quando a gente começa a estudar, a gente fica maravilhado com o mundo de um curso em milagres,
a gente acha que às vezes precisa negar tudo, todas as outras coisas que existem. Um curso em milagres é só mais um caminho de lembrança do amor. Você pode encontrar essa lembrança de amor na Igreja Católica, na Evangélica, no budismo, no Umbanda, no islamismo, onde for, porque é a verdade sobre quem você é. O meu caminho está sendo um curso em milagres, porque eu sinto que de tudo que eu já experimentei é o que cortou o caminho, e é o caminho para muita gente. Mas existem pessoas que não vão nem ouvir falar de um curso em milagres e que vão se lembrar do amor que elas são. Então, a essência de um curso em milagres que precisa ser passado para o teu filho é a lembrança do amor, independente do que você escolha aqui no mundo da forma, seguir ou não em questões religiosas. O que eu sinto às vezes sobre religião, que eu já participei de algumas, é que realmente em algum momento ela acaba me levando ali para a separação, com tantos dogmas e regras e tudo que precisa ter para seguir uma determinada religião, e eu sinto que isso não faz sentido com esse amor livre de Deus. Então, para mim, na minha experiência, não faz sentido e não fez sentido eu passar adiante isso para o meu filho. O que eu passo para ele é justamente esse amor. E muito mais do que eu vivo do que aquilo que eu falo, né? Porque ele está ali prestando atenção em tudo o tempo todo. Então vamos lá. Preparando os filhos para um mundo que não tem valor. Como o curso nos ajuda a preparar crianças para um mundo que não tem valor? Além do mais, por que eu gastaria fortunas numa educação superior que ensina aos meus filhos as coisas erradas? Bem profunda essa pergunta, né? Um curso em milagres não diz a você como preparar filhos. De fato, ele nem diz a você o que fazer em qualquer situação. Como ser um cônjuge melhor, um pai ou uma mãe melhor, ou um melhor do que o que quer que seja. O que ele de fato lhe diz é como ser uma mente melhor por meio do perdão a si mesmo. Isso significa, mais uma vez, que o caminho pelo qual você se torna um pai ou uma mãe melhor é verdadeiramente útil para os seus filhos quando os cria, é sendo no máximo possível que consiga livre do ego. O que que é o ego, né, gente? Às vezes a gente fala tanto, às vezes é bom esclarecer o que que quer dizer quando se fala desse livre do ego? O ego é nossa falsa identidade. A nossa real identidade, segundo um curso em milagres, é essa consciência de amor unida a Deus. Nós somos o Filho de Deus. Nunca nos separamos de Deus, portanto, somos só amor. Já o nosso ego é essa ideia de separação que se manifesta no meu corpo, no seu, nesse mundo e tudo aquilo que a gente vê. Então, a ideia de existir dentro de um corpo que vai morrer, a ideia de que eu tenho um nome, de que eu tenho uma identidade, de que eu tenho memórias, de que o mundo tem que girar em torno da Bruna, que os sonhos e vontades e desejos da Bruna é mais importantes do que o da Odete, faz com que a humanidade esteja exatamente do jeito que está. Um passando por cima do outro, ninguém respeita ninguém, todo mundo acredita que é a sua vida só que é importante. Isso é o ego. Então não tem como eu acreditar ser esse corpo e esse conjunto de memórias e acreditar que as minhas vontades e desejos são mais importantes do que a do meu irmão e ter paz na minha mente. Então, quanto mais eu vou soltando essa ideia de desejo, né? Algumas doutrinas já falam sobre isso, o budismo, por exemplo, fala que a raiz do sofrimento é o desejo. Então, quanto mais eu vou soltando o desejo de estar certa, de que eu preciso de muito dinheiro para ser feliz, de que eu tenho que ter o corpo perfeito, de que eu não posso envelhecer, de que eu tenho que ter sucesso, de que os meus filhos têm que ser os melhores filhos do mundo, e daí eu já vou lá e coloco um monte de expectativa sobre ele, um monte de expectativa no meu casamento. Conforme eu vou soltando tudo isso e vou aceitando mais aquilo que é e o que a vida me apresenta, e tomando escolhas com base no amor, seja lá no que for que a vida me trouxer, mais em paz eu estarei. E se mais em paz a minha mente está,
Eu serei uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha, amiga, profissional, seja o que for. Porque a minha ideia de felicidade ou amor não está mais vinculada ao ego, a um personagem. Conforme eu fui estudando um 100 e eu entrei no curso de um 100 querendo melhorar a vida da Bruna, eu fui entendendo que pouco importa o que a Bruna quer, porque a Bruna é o próprio ego. Faz sentido para vocês? Então, quando aqui diz, quanto mais esse pai e essa mãe se livra desse ego, mais em paz eles estão. Então, isso significa, mais uma vez, que o caminho pelo qual você se torna um pai ou uma mãe melhor é verdadeiramente útil para seus filhos. Quando os cria, é sendo no máximo possível que consiga livre do ego. Não há uma maneira certa ou errada de criar crianças, assim como não há resposta certa ou errada à sua pergunta a respeito de custear a educação de sua criança. Tudo aqui é errado desde que o mundo foi feito como um ataque a Deus e um oposto ao céu. Isso não quer dizer que não devemos ensinar nosso filho com amor, como cuidar de si mesmo, pentear-se, vestir-se, tornar moral, ético e comportar-se adequadamente no convívio social. Atender seus estudos escolhidos por eles, serem respeitados, respeitadores, educados e gentis, firmes e convictos, e tudo mais que o faça conviver correta e normalmente no mundo. Mas não há maneira certa ou errada e específica de atingir essas metas. Lembre-se que Jesus nos diz que o currículo é altamente individualizado. Eu acho que isso serve para todas as questões que a gente tem sobre, eu posso ter conforto, eu posso querer ser rico, eu posso querer ter sucesso na minha profissão, eu posso querer ter relacionamento, porque tudo isso é ego. E tá tudo bem você querer vivenciar isso daí. A gente só não pode se misturar com o sonho, com a ilusão. Então, sim, vai atrás do seu conforto, do seu carro, casa, apartamento, como diz Hélio Couto, vai atrás do seu sucesso profissional, vai engordar, vai emagrecer, vai para academia, vai viajar, vai fazer o que você achar que tem que fazer, vai educar o seu filho aqui no mundo da forma como você achar que tem que educar, colocando nas melhores escolas que você achar que tem que colocar, o curso que você achar que é importante para ele. Mas lembre-se, você não é nada disso. E o seu filho também não é. Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai usufruir de tudo isso com a lembrança na nossa real identidade. E tudo isso já tira um peso, porque daí eu não vou encher a cabeça do meu filho para falar: você precisa ser o melhor, você tem que passar em primeiro lugar, você tem que ter sucesso, você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que ser aparecer e fazer. Não. O que que eu vou falar para ele? Qual que é a meta principal da vida dele? Você tem que ser feliz. Você tem que estar em paz, você tem que se lembrar desse amor. Você tem que ser amor por onde você for, fazendo o que quer que seja. O que você escolher, você é livre, porque o amor de Deus é livre. O amor que prende é o amor do ego, é o amor condicionado. Eu não vou depois jogar na cara do meu filho porque eu te coloquei nas melhores escolas, porque eu esperava isso ou aquilo de você, como acontece muito por aí, né? A gente vê toda essa pressão que os pais que educam com base nesse sistema do ego colocam sobre os filhos. A gente cria uma expectativa enorme do que o filho tem que ser, o que ele tem que fazer. E isso não vai trazer paz para ninguém. Então, sobre essas perguntas do que vivenciar aqui no mundo, o Jesus já disse: o currículo é altamente individualizado. Então, cada um aqui de nós vai ter a sua experiência no mundo e vai utilizar disso, o Espírito Santo vai utilizar de tudo isso para que a gente se lembre do amor. Então, pouco importa qual faculdade você vai fazer, se é na melhor, se é na pior, que emprego que você vai ter, quantos países você vai conhecer, quantas línguas você vai falar, quantos carros você vai ter, pouco importa. O que importa é o quanto eu consigo me lembrar do amor de Deus em todas essas experiências que eu estou tendo. E é isso que a gente vai passar para os nossos filhos.
Ele é livre para experimentar o que ele quiser. Ele só precisa se lembrar desse amor. E é o Espírito Santo que vai ajudar ele a fazer esse caminho de lembrança em algum momento, né? No próprio livro fala que você é livre para decidir quando você irá fazer esse caminho de retorno, mas você irá fazer esse caminho de retorno. Isso inclui e se apoia em como nós atuamos como seus pais. Como já mencionei, ensinar o curso significa demonstrá-lo. Assim, se queremos ensinar nossos filhos como viver no mundo ilusório que é cruel, malvado e injusto, temos de querer, no melhor que consigamos, demonstrar que escolhemos viver em paz nesse mundo cruel, malvado e injusto. A gente já estudou isso no manual de professores, que ensinar é demonstrar. E eu só demonstro aquilo que eu integrei em mim. Como dizem por aí, né, que a gente tem que prestar mais atenção nas atitudes das pessoas do que aquilo que elas falam, porque a atitude vai revelar o conteúdo do coração. É exatamente isso que está sendo dito. Eu estou ensinando para o meu filho no dia a dia, em todas as minhas atitudes, com ele, com o pai dele, com os professores, com o meu trabalho, com tudo à minha volta. Ele está aprendendo com aquilo que ele está vendo. Então, ensinar é demonstrar. Assim, se queremos ensinar nossos filhos como viver no mundo ilusório, que é cruel, malvado, injusto, temos que querer, no melhor que consigamos, demonstrar que escolhemos viver em paz nesse mundo cruel, malvado e injusto. Vivemos nossas vidas como pais, como indivíduos e como casais, tanto quanto conseguimos, sem defesas e libertos do ego. Então, conforme seja o amor que através de nós guie nossos filhos, nós saberemos exatamente o que fazer e dizer-lhes. Isso nada tem a ver com habilidades parentais, como tais para criá-los, mas tem a ver unicamente com o perdão da própria mente. Mais uma vez, enfatizando que o que a gente pode fazer pelo nosso filho é corrigir a nossa mente, cuidar do nosso autoconhecimento, da nossa espiritualidade. Quanto mais em paz nós estivermos, mais em paz os nossos filhos estarão. É simples, né? Se a gente for olhar, é muito simples. Complicando isso mesmo assim, acontece que os egos de nossos filhos resistirão a esse amor, ao mesmo tempo em que outra parte de suas mentes divididas o chama, pede-lhe ajuda. Os filhos realmente sabem como nos causar raiva e apertar nossos botões. Quanto mais velhos ficam, mais capazes e peritos se tornam nisso. Eles nos seduzem para nos fazer jogar com eles. O seu jogo de especialismo, o seu próprio parque. Eles nos fazem ficar bravos e quando nos asperamos, eles sabem que nos apanharam. Eu ganhei, entre aspas. Exclamam para si próprios, sendo que o cerne do relacionamento especial é fazer os outros entenderem nossas necessidades. Nossos filhos meramente sorriem para nós, brincam conosco e fazer o que queremos que façam, pois assim os amaremos. Com efeito, eles nos dizem: segura-me, me faça carinho, me elogie, me dê o que eu quero, e eu darei a você o amor que você quer. Eles assim nos têm presos, como temos estado. Ambos vencendo o significado realmente que ambos perdemos. Isso foi o mesmo que cremos ter feito com Deus. Como está expresso em todas as religiões formais, nós dizemos a Deus como ser, como nos amar e como se zangar conosco. Sabemos que se cumprimos seus mandamentos, que escrevemos inicialmente, ele nos amará. E então nós seduzimos Deus, cumprindo os rituais e dizemos serem seus, entre aspas, fazendo o que cremos ser o que ele espera de nós.
sabendo que ele nos premiará. Repito, essa é a sedução que os filhos fazem aos seus pais. Pensamos que estamos seduzindo os filhos, manipulando-os para que sejam bons menininhos e boas menininhas. Damos a eles biscoitos, brinquedos a mais para que sejam bonzinhos o tempo todo. Enfiamos uma chupeta em suas bocas para que se aquietem, e da mesma forma sabem e estão agora mesmo nos manipulando. Eles, portanto, acabam assumindo o poder que lhes damos, porque nós abdicamos do nosso papel de pais. Eles detêm o poder de nos tornar felizes ou zangados, alegres ou tristes. Essa abdicação de poder é a maior coisa que conseguimos fazer a um filho, uma criança, uma pessoa, quer sejamos pais, professores, terapeutas ou qualquer outro que trabalhe com crianças ou pessoas. Quando nossos filhos se comportam mal, a tentação é perder a nossa paz, esbravejar e berrar com eles. Quando reagimos dessa forma, o que ensinamos a ele é que seus egos têm poder. Todos nós dissemos a nós mesmos, e infelizmente o bom livro, entre aspas, demonstra isso, que nós temos o poder de fazer Deus ficar zangado, que temos o poder de mudar Deus. Talvez a pior parte da mensagem da Bíblia é isso, que um curso em milagres chama de a terceira lei do caos. Nós dizemos a Deus, nós dizemos a Deus de que ele deve crer e quando ele faz isso, ele age de acordo com isso. Recomendo ler, aqui tem uma referência da Bíblia, na íntegra, para conhecer as leis do caos. Ali é uma referência de um curso em milagres. Para conhecer as leis do caos, descrita no curso, como o trecho citado ensina. Aqui está um princípio que pretende definir o que o Criador da realidade tem de ser, o que ele tem de pensar e o que ele tem de acreditar, e como ele tem de reagir se acreditarmos nisso. Antes da gente continuar, uma coisa que eu sempre questionei na Bíblia, nas religiões que eu seguia, é essa imagem de Deus que nós criamos. Né? Primeiro, que é um Deus que pune. Segundo, todos esses mandamentos que eu tenho que seguir para que Deus me ame. Então, tem que ser boazinha, né? Não pode matar, não pode roubar, não pode cobiçar, não pode fazer um monte de coisa, é um monte de regras para que eu me encaixe num padrão aonde Deus vai me amar. E aquelas pessoas que não se encaixam, Deus não ama. Deus manda para o inferno. Qual a lógica disso, se a gente parar para pensar pelo menos um pouquinho, né? É um Deus à imagem e semelhança do homem. Porque o homem é desse amor condicionado. A gente só ama aqueles que a gente gosta, que a gente tem algum tipo de benefício, que traz algum tipo de alegria, e a gente rejeita aqueles que vão contra o nosso sistema de pensamento, ou aqueles que não nos agradam de alguma forma, a gente decide que a gente não ama. Então, quem pensa dessa forma é o ego. Então, não faz muito sentido a gente acreditar em ser uma boa pessoa para que Deus me ame. Nada do que eu faço vai ser capaz de mudar o amor de Deus. E isso vem e traz um sistema de pensamento que muda completamente tudo que a gente vê na grande maioria das doutrinas que existem. Então, aqui está um princípio que pretende definir o que o Criador da realidade tem de ser, o que ele tem de pensar e o que ele tem de acreditar, e como ele tem de reagir acreditando nisso. Uma outra coisa que eu pensava também, tá, mas e as culturas que não conhecem a Bíblia, que nunca ouviu falar de Jesus, elas vão para o inferno? Como assim? Né? Se esse é o único caminho, por que que todo mundo não conhece? Então, uma coisa que realmente a gente também precisa ensinar aos nossos filhos é questionar todas essas informações que chegam para eles, seja lá qual for a religião que chegar, qual doutrina que chegar, é entender que um Deus de amor, ele é total e perfeito.
e uno. Então, tudo aquilo que separa, um Deus que precisa escolher o que está certo, o que está errado, já não faz sentido para esse Deus de amor. Mesmo assim, isso é o que fazemos como pais. Damos a nossos filhos o poder de acabar com a nossa paz. Como já mencionei várias vezes, isso não significa que não lhe damos disciplina ou que não sejamos firmes, mas mesmo assim conseguimos continuar a estar em paz. Essa é uma lição marcadamente poderosa que conseguimos ensinar. Assim que ficamos zangados, nossos filhos já venceram, o que nos faz realmente zangados, porque eles conseguiram nos apanhar. Esse ratinho rugindo para o universo nos faz rastejar em sua caixa de areia com ele e rugir-lhe de volta, o que significa que naquele instante a criança está se lembrando, mais uma vez triunfei sobre Deus. Essa é a pior coisa que conseguimos fazer para essa criança. Nosso filho, portanto, a maneira pela qual nós verdadeiramente ajudamos a criança a crescer, reforçando a mente certa dela, é sendo o exemplo de alguém que esteja em sua mente certa, ou seja, que não perde a sua paz. O que fazemos ou dizemos não tem de afetar a paz interior deles, assim como o que façam ou digam em nada tem de afetar nosso amor por eles. Não amamos menos nossos filhos se eles choram ou riem, comem tudo do seu prato ou tiram o prato com a comida no chão. Em outras palavras, seu comportamento de nada afeta a nossa atitude em relação a eles. Nosso amor e paz têm de permanecer imutáveis. E aí, já conseguem fazer isso? Como que é essa experiência de não ficar bravo com o seu filho? De conseguir orientar, de ver ali, ele está tendo um comportamento inadequado e você precisa dar disciplina, você precisa orientar, mas sem se esquecer do amor. Isso é um super treino e para chegar nesse lugar, esse pai e essa mãe tem que estar integrado nesse amor. Porque senão ele já entra naquilo de medir força com o filho, de provar quem que tá certo, quem que tá errado, de quem é que manda. E é nesse momento que a gente perde a nossa paz, que a gente vai gritar, que a gente vai brigar, vai botar de castigo e vai aumentar toda aquela confusão, né? Percebe quando você vê essas crises de pais brigando e batendo nos filhos, ele tá medindo força com uma criança. Ele não está impondo nenhum tipo de respeito ali. Ele está medindo força com a criança. Ele quer mostrar quem é que manda, que ele é o pai, que ele é a autoridade. E se a criança está gritando, ele vai gritar mais alto ainda. Ali, esse pai perdeu a paz. Então, integrar esse amor na nossa mente, estar nessa mente correta, vai ensinar o nosso filho no momento que ele está tendo alguma crise de frustração, que ele está nervoso, que ele está fazendo a birra, que não é com raiva que se resolve as coisas. Eu sei que na prática não é fácil. Também sou mãe, meu filho agora tem 14 anos, é muito mais fácil entrar numa conversa, mas quando era pequenininha é realmente assim. É você entender que o seu filho está aprendendo até no momento que você está corrigindo ele. Então, agir com violência, gritar, medir força, fazer birra junto com o seu filho, realmente só vai ensinar ele que é com violência, que é com gritaria, que é com falta de paz que se resolve as coisas. E não é isso que a gente quer passar, né? Isso é o que nos ajuda a crescer, não só como pais, mas como crianças de Deus. Se cumprimos isso bem, isso se generalizará não apenas em nossa casa, com nossos pais, filhos e netos, mas fora de casa, com nossos colegas, chefes, pessoas que encontramos na rua, os que dirijam carros nos logradouros públicos ou que nos sirvam e atendem em lojas e restaurantes, qualquer parte. Nós não daremos poder a ninguém de afetar nosso amor e nossa paz. Olha como que isso aqui acontece muito na prática. Quantas vezes a gente colocou o pé para fora de casa e a gente permite que as situações externas tirem a nossa paz? Pode ser num trânsito,
Pode você indo, sei lá, numa loja, ir lá comprar um café, abastecer teu carro, ir num postinho de saúde, falar com os professores do teu filho, ir visitar algum parente, ou algum parente visitar você na sua casa e bagunçar toda a sua casa. Olha como que isso acontece. Eu vou ler até de novo e sinta aonde está a sua mente, onde está a nossa mente nesses momentos. Então, isso é o que nos ajuda a crescer, não só como pais, mas como crianças de Deus. Se cumprimos isso bem, isso se generalizará não apenas em nossa casa, com nossos pais, filhos e netos, mas fora de casa com nossos colegas, chefes, pessoas que encontramos na rua, os que dirijam carros nos logradouros públicos ou que nos sirvam e atendem em lojas e restaurantes. Qualquer parte, nós não daremos poder a ninguém de afetar nosso amor e nossa paz. Eu estou usando muito aquela frase do último encontro, que é: me ajude a ver o meu irmão com os olhos da verdade e não do julgamento. Porque, por exemplo, quando você vai numa loja e você é maltratado, você vai no restaurante e você não é bem atendido, a gente tende a falar: nossa, fui mal atendida por essa pessoa. Só que ao invés de falar isso, observa a tua mente. Como está agora o estado da minha mente no momento que eu estou sendo mal atendida? Em uma loja, restaurante, seja o que for. No momento que uma pessoa foi grossa comigo, como que está o estado da minha mente? Porque tudo que eu estou vendo fora é projeção. Então, se naquele dia minha mente estava um caos, eu estou sem paciência, eu estou julgando aqui um monte de coisa na minha mente, fora eu vou ver exatamente isso. Eu vou ressoar com pessoas e situações que demonstram exatamente o conteúdo da minha mente. Então, é muito importante, não somente com os nossos filhos, mas a cada momento, em tudo que a gente for fazer, nós não daremos poder a ninguém de afetar nosso amor e nossa paz. Então, quando uma garçonete não nos atende bem, nós não nos levantaremos zangados. Quando ficarmos presos no trânsito na rua, não ficaremos frustrados. Quando nossos filhos tiverem um dia terrível, não ficaremos impacientes. Quando o nosso chefe for abusivo ou injusto, não buscaremos retaliação. A paz é nossa. Nós a colocaremos onde queremos. Abrindo um parêntese aqui, que não quer dizer que eu não vá atrás dos meus direitos. Então, por exemplo, se eu não estou sendo bem atendida, eu tenho direito de comprar em outro lugar, ou se for algo que eu preciso resolver com o superior da pessoa, o gerente, seja o que for, eu posso falar. Se o meu chefe está sendo abusivo, eu posso, de alguma forma, fazer alguma denúncia, alguma coisa assim. Mas como que está o conteúdo da minha mente? A gente precisa entender que tudo que está acontecendo fora é um momento de aprendizado, para mim entender que a minha mente não estava na paz. Então, aqui no mundo, eu faço o que tem que ser feito. Se eu for roubado, eu vou lá, vou prestar queixa, mas eu também vou olhar para minha mente. Aonde que eu perdi a minha paz para projetar essa situação? Então, tudo que está acontecendo é ensino e aprendizado, para que eu aprenda a não perder a paz na minha mente. A paz é nossa, nós a colocamos onde queremos. Nossa meta não é ser pai ou mãe, nossa meta não é ser um pai ou uma mãe amoroso ou amorosa, mas crianças de Deus de mentalidade certa. Tá até em caixa alta aqui. Isso significa que nós automaticamente seremos pais, filhos, irmãos, professores ou estudantes, chefes ou empregados amorosos. Nós seremos amorosos em todos os nossos desempenhos, porque a lição se generaliza quando de fato é aprendida. Nós usamos nossos desempenhos específicos como aulas, nas quais aprendemos a lição única de perdão, que conseguimos aplicar a cada relacionamento e em toda situação onde estivermos. Como jovem psicólogo,
Uma das coisas surpreendentes que aprendi foi que terapeutas podiam ser maravilhosos em seus consultórios, mas nem sempre necessariamente em outros lugares. Eles conseguiam ser familiares sem amor ou colegas e chefes insensíveis, mesmo que brilhantemente astutos, proficientes e úteis para seus pacientes em seus consultórios. Eles não aprenderam muito porque não generalizavam. Se praticarmos amor incondicional em um lugar, mas não aplicarmos em todos os lugares, ainda não aprendemos a lição. Jesus fala disso na segunda parte da introdução do livro de exercícios. E o propósito dessas lições é nos ajudar a generalizar. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todas e a tudo que vês. Se não generalizarmos nosso aprendizado, nosso amor se torna mero especialismo. A gente vê muito isso nas religiões, né? De pastores, de padres que estão ali pregando uma coisa que não vivem. As próprias pessoas que frequentam estão ali, mas você conhece pessoalmente, tem um monte de fofoca, um monte de gente falando mal um do outro. Ninguém realmente está ali de coração se ajudando. Lógico, não vamos generalizar. Existem pessoas com o coração realmente entregue, mas a grande maioria está cumprindo o ritual. De fato, quem que realmente vive e integra esse amor de Cristo, com tanto de religião que existe por aí? Quantas pessoas realmente estão integrando esse amor que Jesus ensinou, de amar o teu próximo como a ti mesmo? Então, é um aprendizado diário para todos nós entender que esse amor de Jesus precisa ser vivenciado a cada momento, com qualquer pessoa, em qualquer situação. E eu só vou poder entregar esse amor não somente para os meus filhos, que é o objetivo aqui, mas como para todos, se eu entreguei esse amor para mim. Eu vou integrar esse amor. Por que que Jesus fazia milagres? Por que que ele era tão bondoso? Por que que as pessoas seguiam ele? Porque ele era esse amor. Por que que ele falava com todo tipo de pessoa, de igual para igual, não tinha diferenças, né? Entre os discípulos, entre doentes, enfermos, prostitutas, ricos, pobres, porque ele era esse amor, ele se via como esse amor, então ele estendia esse amor a todos, sem diferença. O quanto a gente precisa aprender com isso. E o quanto os nossos filhos vão aprender olhando o nosso comportamento. Muito profundo a gente colocar isso aqui em prática. Se não generalizarmos nosso aprendizado, nosso amor se torna mero especialismo. Focalizar a circunstância de nos tornarmos uma pessoa melhor por usarmos uma mentalidade certa, significa nos tornar mais cientes de nossa mente errada e nos perdoar a nós mesmos. Por isso, retornamos à nossa paz. Aprendemos a perdoar por todas as pequenas expressões de ínfima ideia insana de separação, não dando a ela o poder de nos tornar culpados ou tristes, felizes ou pacíficos. Tudo se transforma numa oportunidade de retornar ao poder do nosso tomador de decisão na mente, tornando concísios de nossos egos. Isso não mais nos justifica ficarmos cansados, irritados, mal-humorados ou desgostosos com nenhuma atuação malcriada, irritante ou insana, porque isso nada tem a ver com o nosso estado mental. O curso nos esclarece: eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Uma desculpinha que a gente sempre usa, eu já usei várias vezes, tô irritada porque tô cansada. Ah, meu Deus, olha isso aqui que você fez. Ou a gente tá lá fazendo café da manhã, de repente cai tudo o café no chão. E a gente acha que aquilo ali estragou o nosso dia. Percebe que é natural a gente começar a arrumar desculpa pela escolha de perder a nossa paz?
Então, vamos trazer essa autorresponsabilidade. Nada do que os outros fazem a mim é capaz de tirar a minha paz se eu não escolher perder a minha paz. Então, eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Não é o que está acontecendo no exterior. Eu estou escolhendo me esquecer do amor de Deus. Eu estou escolhendo acreditar que eu estou separada do amor de Deus. Estou usando essa situação, essa projeção, para justificar a minha ideia de separação do amor. Então, o equívoco está em escolhermos ser um ego mal criado. E daí projetamos isso sobre nossos filhos, que não precisamos repetir. São muito úteis e proficientes a esse respeito. Então nos vemos dedo em riste acusar nossos filhos ou quem quer que seja por nossa falta de paz. Não precisamos esbravejar com eles ou conosco, mas é importante praticar o máximo que consigamos, ser sem defesa. Isso então assegura que eles crescerão no lar de bondade, compreensão e amor. Eles aprenderão por nosso exemplo de como viver em paz no mundo duro e mau, que não faz sentido, onde todos sofrem e morrem. Eles aprenderão que se pode viver em tal mundo e mesmo assim estar em paz. Não precisamos fazer isso na perfeição, e a coisa boa a respeito de filhos é que eles nos dão muito mais oportunidades para isso. Segunda, terceira e enésima oportunidade, de fato, em qualquer extensão, consigamos, tenhamos de servir como exemplo de pensamento e de mentalidade certa. Tá bem fácil ser pai e mãe, né? Então, nós temos simplesmente que ser exemplos de pensamento e de mentalidade certa, não só para os filhos, como para todos e para nós mesmos. Em outras palavras, nossa lição máxima como pais é sermos sem defesas, se possível, todo o tempo, diante do ataque, qualquer ataque. No panfleto Psicoterapia, Jesus diz que esse é o papel do terapeuta. O psicoterapeuta, então, tem uma tremenda responsabilidade. Ele tem de enfrentar o ataque sem atacar, e por causa disso, sem defesas. E sua tarefa demonstra que defesas não são necessárias, e que a ausência de defesa é força. Isso tem de ser seu ensinamento. Se a lição tem de ser de que sanidade é segura. Não precisa ser muito fortemente enfatizado que o insano acredita que a sanidade é ameaça. Esse é o corolário do pecado original, entre aspas. A crença de que a culpa é real e plenamente justificada. É, portanto, função do psicoterapeuta ensinar que culpa, sendo irreal, não tem como ser justificada. Mas temos de saber que nenhuma delas é segura e dessa forma ela tem de permanecer indesejada, bem como irreal. E o paciente atacará, direto ou indiretamente, como todo terapeuta sabe. Temos de ser modelos para os nossos filhos de como é possível, no mundo hostil, conseguir ser uma presença sem defesa. Então, começar realmente a integrar e acreditar que a paz e o inferno é uma escolha na mente. Eu vou precisar viver isso se eu quero ver os meus filhos em paz, porque eles vão aprender com aquilo que eles estão vendo, principalmente a forma como eu reajo ao convite deles de me tirar a paz. E são muitos convites, né? Porque a gente fala ali 10 mil vezes para ir tomar banho, para arrumar o quarto, para fazer tarefa, para fazer um monte de coisa. E eles estão observando isso, como que eu estou reagindo a isso. Olha que treino na mente que a gente precisa fazer. Não perder a paz diante de uma orientação, de uma condução de disciplina para os nossos filhos. E para tudo, né? Então, fazemos isso ao não assumir nenhuma expressão da ínfima ideia insana, seriamente pela qual dar-lhe poder.
Se percebemos o relacionamento dessa maneira, nosso desempenho como pais mudará e aprenderemos nossa lição muito mais rapidamente. A razão mentalmente certa é que faz de nós pais. Todos que foram alguma vez pais sabem que essa é a nossa aula mais destacada, porque os filhos sabem muito bem como nos afetar. Sabem como nos seduzir com um sorriso ou uma risada, como nos zangar como uma afronta. Observe os filhos pequenos ou até maiores, e você verá como empurram e tornam a empurrar. Porque seus egos querem a resposta para reforçar a noção de que triunfaram sobre Deus, por fazê-lo zangado, como descrito no texto. Estavas em paz até que pediste um favor especial, e Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele, e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse seu filho. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim, não amoroso, seria capaz de dar. Deixa eu ver aqui que página que a gente tá. Vou terminar aqui, daí a gente abre para conversar. Isso é o que cada filho reencena. Então, aquele trecho está falando, né, sobre essa ideia de existir separado de Deus. Então, o filho único de Deus pergunta: e se eu existir separado de Deus? Deus não pode te dar isso porque não tem como você existir separado de Deus. E isso é o que cada filho reencena muitas e muitas vezes, tornando seus pais e mães em pais não amorosos, por extensão, querendo provar a mesma coisa. Nós participamos desse jogo destrutivo de especialismo e sumariando a melhor maneira de treinar nossos filhos a viver no mundo injusto, no qual são vulneráveis, oferecendo-lhe um exemplo de alguém que aprendeu a lição de se manter pacífico diante de ataque. Digo mais uma vez, isso em absoluto não significa que não sejamos firmes ou disciplinadores, mas que não fazemos isso de forma primitiva. Pedir ajuda para ver o que os nossos filhos fazem, suas exigências, mau comportamentos, é apenas a sua maneira de assumir a ínfima ideia insana seriamente e desejar reforçá-la. Ouvimos-los dizer: mamãe e papai, jogue o jogo comigo e veja como estou certo. Em vez de unirmos a ele na mente errada, entrando em sua bolha de sabão, nós os convidamos a se juntarem a nós, fora do sonho, na mente certa, o que fazemos por nossa ausência de defesas. Olha que lindo conseguir fazer isso aqui, né? Aí, quinta, a gente lê isso aqui, ó, sobre culpa, sobre não estar sendo pais ou avós bons o bastante. A culpa é uma coisa que corre atrás de pai e mãe, né? O tempo todo a gente acha que poderia fazer mais, que poderia ser melhor, ou gritou muito alto, ou não precisava daquele castigo, fez de mais, fez de menos. E a culpa é algo que nós, como pais, a gente precisa trabalhar e soltar também. Eu vou ler só esse finalzinho aqui de novo para a gente integrar bem isso daqui, ó. Em vez de nos unirmos a eles na mente errada, entrando em sua bolha de sabão, nós os convidamos a nos juntarem a nós, fora do sonho, na mente certa, o que fazemos por nossa ausência de defesas. E eu lendo isso daqui, já veio o pensamento, nossa, como eu queria ter acessado esse livro quando meu filho tinha 4, 5 aninhos. Já vem a culpa. Mas é isso, né? Entender que quando os nossos filhos estão ali frustrados, com raiva, e a gente está achando que atacar, que punir é educar, que a gente perde às vezes o nosso controle, a gente está aceitando o convite do ego de acreditar que a gente existe separado do amor. Porque a gente aprendeu assim, né? Ah, dá uns tapas que resolve, põe de castigo. Seu filho tá gritando, grita mais alto para ver quem é que manda. A gente aprendeu dessa forma. A gente acha que tá fazendo bem para eles.
Mas não, o que eu tenho que fazer ali, nesse momento, é manter a minha paz e convidar o meu filho para acessar essa paz comigo. Olha que revolucionário. Ao invés de simplesmente pegar uma cartilha de como uma criança tem que se comportar, não, como que o pai e a mãe têm que se comportar diante disso. E aí, Odete, o que que ficou para você hoje? Para mim ficou bastante reflexão. É, os filhos estão ali o tempo todo testando a gente e tem que cuidar, porque quando a gente menos vê, a gente tá ali querendo se defender mesmo. Hum, E, e é realmente tem que pegar e você colocar o que está acontecendo ali, mas não é atacar eles, não é entrar no jogo da culpa, ele está ali te testando. Não, ele só está ali demonstrando aquilo que você precisa estar entregando com mais amor e paciência, conversar, um diálogo mais amoroso. Como ele está aqui do meu ladinho, vamos lá mostrar, né, os desenhos, todo o corpo cheio de desenhos, de canetinha, que quer atenção. sim, que é que a mãe vai lá esfregar, lavar isso aí tudo depois. A mamãe não vai? É, e não só com eles, né? Para tudo. Percebe que o tempo todo a gente tem esse convite para sair dessa paz. Uhum. E daí a gente já culpa o outro, né? Tipo, é muito rápido, né? Se alguém é mal educado ou grosseiro com a gente, ou faz uma fofoca, olha meio estranho, rapidamente a gente vai e joga a culpa. Eu perdi a paz porque fulano fez isso, ou falou isso de mim, ou me desejou aquilo, ou não me tratou bem, ou me ignorou. Não, eu perdi a paz porque eu escolhi perder a paz Exato. diante daquela situação. Então, eu escolho ficar com a minha paz e, ao fazer isso, eu convido o outro também para acessar essa paz. Uhum. Profundo, né? É um Sim, treino diário mesmo a gente ficar nesse lugar. Não é tão simples assim na prática, mas estamos aí, estamos no caminho. é. Já tendo um pouco de conhecimento aqui, a gente já pode escolher fazer um pouco diferente. Sim. É aquilo lá, que depois que a gente vê, não dá para desver mais, e cada vez É. mais não dá para botar culpa nas situações externas. É realmente olhar com o coração e escolher esse amor todos os dias, né? Uhum. É isso então. Vejo você amanhã junto com a Jande e quinta-feira estamos aqui mais uma vez aprendendo sobre pais e filhos, tá bom? Sim. Tá bom. Beijo, bom restinho de noite para vocês. Para Tchau. você também. Tchau.